Boa noite, não assista à noite e Heloísa. Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Prazer, gente, me chamo Andressa. Bom, quando eu morava com a minha avó, eu acho que eu via um lobisomem me espiando. O quintal dela é bem grande, sabe? E cheio de mato. Aí tinha um muro que dava para outro terreno e o banheiro era no quintal. Nesse dia, era de madrugada e me deu uma vontade enorme de fazer xixi. Eu morro de medo do quintal da minha avó quando tá de noite. Eu pensei em acordar ela pra ir comigo, só que eu não acordei, né? Não queria dar tanto trabalho assim pra ela, porque ela já é idosa, sabe? Bom, eu fui no banheiro, fui me borrando de medo. Quando eu cheguei lá pra fazer xixi, comecei a escutar um barulho nos matos. Aí pensei, podia ser o vento, eu já tava toda branca de medo. Quando eu saí do banheiro, saí correndo pra dentro de casa. Aí, quando eu me viro pra fechar a porta, eu vejo um bicho no muro olhando pra mim. Juro, minha alma saiu do corpo e voltou. Ele tinha uns olhos que brilhavam tanto. Bom, aí eu fechei a porta rapidamente, contei tudo pra minha avó. O medo era tão grande que eu não conseguia parar de tremer. Liguei pro meu irmão. Aí ele foi depressa, mas quando chegou lá, a criatura medonha já não estava mais lá. Bom, esse foi o meu relato. E até hoje me dá calafrio só de lembrar. Eu não sei se era realmente um lobisomem aquele monstro, mas com base nos relatos de lobisomem que eu ouço aqui, provavelmente era. Boa noite. Boa noite, Alisson e seguidores do Não Assista à Noite. Eu imploro para que compartilhem, por favor, queridos seguidores, essa história. Quem vos fala é a triste vítima de um pacto. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Tampouco acreditava em Deus ou demônios. Mas o que aconteceu mudou completamente a minha opinião. E caso também não acreditem, vai mudar a sua também. Sempre fui um rapaz alegre, que gostava de beber e de se divertir. Eu tive uma infância muito dura no sertão nordestino, mas com muito esforço dos meus pais eu consegui completar o ensino médio e vir para São Paulo à procura de emprego. Como eu sabia fazer muita coisa e sempre fui muito trabalhador, não foi difícil arrumar algo para me sustentar. No auge dos meus 20 anos, a juventude florescia com o meu corpo. Estava cheio de vigor e energia, conseguindo facilmente um trabalho como servente de pedreiro com um vizinho, o seu Joaquim. Um senhor evangélico e muito simpático. Tínhamos trabalho todo mês e o salário sempre era suficiente para eu pagar o aluguel, me vestir modestamente, me alimentar bem e ir para algumas baladas às vezes, enviar uma pequena parte para os meus pais. No entanto, num dia de setembro fomos chamados para trabalhar na reforma da parte de uma mansão. A mansão de um homem de meia idade que tinha apenas um filho e era viúvo. Eles davam festas praticamente todos os dias, logo que saíamos de lá. Mas eu, antes de ir embora, sempre olhava quem chegava. Na minha ganância de jovem, olhava os rapazes que tinham motos, roupas de marca e mulheres à vontade. Certo dia, uma chuva forte ocorreu, impedindo-nos de trabalhar na reforma. Por isso ficamos em um canto da mansão aguardando a chuva passar. Vendo que a chuva não passava, o nosso patrão, o senhor Richard, aproximou-se de nós.
Ele era um senhor de meia idade que sempre usava chapéu preto e uma bengala na mão direita. E não importava o tempo, ele sempre estava de sobretudo, também preto. Ele iniciou o seguinte diálogo: eu vejo que essa maldita chuva não vai parar. Esperem ela dar uma acalmada e vão embora. O meu filho vai dar uma festa e eu vou viajar. Não tenho previsão de volta, portanto estão dispensados. Dito isso, enfiou a mão no bolso do sobretudo e tirou de lá uma grande quantidade de dinheiro vivo, entregando ao seu Joaquim e saindo rapidamente do local. Seu Joaquim me olhou espantado e disse: este homem deve estar louco. Pagou-me 2 vezes mais do que o trabalho completo. Tome, rapaz, merece um pouco mais também. Mas te afirmo, esse dinheiro não é de Deus. Seu Joaquim, esse dinheiro é nosso. Ele apenas foi generoso o suficiente para perceber o nosso esforço. Falei isso contando as notas com os olhos brilhando. Era um ótimo valor. Enquanto nós preparávamos para sair, depois que a chuva diminuísse, o filho do Sr. Richard chegou, trazendo consigo uma grande quantidade de amigos. E incrivelmente parou para me cumprimentar, coisa que ele nunca tinha feito antes. E aí, Sandro, tudo bem? Não precisa ir embora agora, você pode ficar para a festa, você é bem-vindo. Ao ouvir tais palavras, meus olhos brilharam. Não era possível que ele estivesse falando sério. Mas é claro que eu estou falando sério. Pode ficar conosco. Venha. Vamos até o meu quarto e eu te dou algo decente para vestir. Após ouvir isso, me despedi do seu Joaquim, que, balançando a cabeça negativamente, partiu para casa. Eu não entendi bem a razão do gesto, mas estava pouco me lixando. Talvez fosse inveja de não ter sido convidado para ficar. Por isso eu saí atrás do Eurico. Esse era o nome do filho do patrão. Sujeitinho um pouco mais velho do que eu, talvez uns 25 anos. Pele clara, estatura média e sempre bem vestido. Apesar disso, não era tão bonito. Razão essa que sempre me levou a crer que as garotas só ficavam com ele por dinheiro. Mas o que isso tem a ver? Se eu ficasse amigo dele, com certeza também conseguiria muitas garotas. E quem sabe algum presente de vez em quando. Ele aparentava ser uma boa pessoa. Aparentava. Chegando no quarto dele, quase eu me perdi. Era tudo enorme, tudo lindo. E ele falou para eu escolher o que eu quisesse vestir e tomar um bom banho, pois a noite seria de arrasar. E foi o que eu fiz. Após escolher algumas roupas, eu tomei um banho e me vesti. Era tudo tão chique que eu quase não me acostumei com tais roupas. Logo depois ficamos conversando até algumas pessoas chegarem. Mas veio gente mais do que eu esperava. Todos com trajes finos e elegantes. Os rapazes vinham em suas motos top ou carros importados. Nenhum deles sem uma mulher. E absolutamente todas eram lindas. Mas algo me chamou a atenção. Todos os rapazes usavam preto. Alguns de terno, outros de jaqueta, camisa social, regata, mas todos de preto. Já as garotas usavam vermelho, desde o batom às joias, e todas elas de vestido.
mas não eram vestidos comuns. Eram extremamente chamativos, sendo abertos do lado, deixando praticamente toda a coxa à mostra. Todas elas usavam roupas iguais e não pareciam se importar em se exibirem a todos os presentes, estando ou não acompanhadas, pois algumas também vieram sozinhas. Mas afinal, o que isso importava? Eu era um convidado ali e não iria criticar ninguém, apenas resolvi me divertir. Sempre seguindo Eurico. Ficava deslumbrado com todos ali, mas evitando conversar devido à minha timidez e humildade diante da classe social deles. Mas em dado momento, Eurico pegou uma jovem pela mão e sem dizer nenhuma palavra, a puxou para junto de si, me dizendo em seguida: Sandro, se divirta. Se divirta por aí e beba um pouco. Alguém logo virá te procurar. Sem entender bem o que ele quis dizer, eu tentei questionar, mas era tarde. Ele saiu levando consigo a garota e me deixando ali. Eu me senti acanhado no começo, mas depois de tomar um gole de um caro uísque, fiquei mais solto, começando a dançar ao som de uma estranha música clássica. O ambiente do salão da festa era incrível. Um globo gigante iluminava tudo com luzes vermelhas. As opções de bebidas eram inúmeras, coquetéis de todos os tipos e cores. Eram servidos por incontáveis garçons, todos de preto e mascarados. As comidas estavam dispostas em uma mesa gigante, contendo todos os tipos de guloseimas possíveis, comidas variadas, desde o tão famoso caviar e o estranho e perigoso baiacu. No ar, mesclava-se um cheiro de cigarros, maconha, incenso e perfumes importados. Não demorou para que eu me sentisse em transe, mas era um transe consciente. Uma sensação de leveza, beleza incontrolável. Alegria, tranquilidade tomaram conta de mim. Em poucos minutos eu estava conversando com todos ali, sem, porém, sair do meu lugar de empregado e convidado. Apesar de tudo, no fundo eu sentia inveja dos presentes. Eu sabia que no dia seguinte tudo acabaria e eu voltaria a ser apenas o trabalhador servente e morar naquela casa simples, ao lado daqueles vizinhos sem graças. E um deles, que era o seu Joaquim, só sabia falar de Deus. Nesse momento eu senti um toque em meu ombro e um perfume adentrar profundamente as minhas narinas. E eu estremeci com isso. Mas a minha decadência e êxtase mental veio ao ouvir a voz da dona do toque do perfume. Olá, você é o Sandro? Eu me chamo Agnes. Ao me virar, eu me deparei com uma linda mulher incrivelmente bela. Era uma moça de pele escura, cabelos incrivelmente cacheados e olhos verdes. Seus lábios eram carnudos e seus dentes brancos e perfeitos. Seus olhos eram verdes como a Amazônia, e o corpo uma verdadeira escultura. Os seios fartos e curvas perfeitas. Apenas um detalhe me chamou a atenção. Suas vestes eram pretas, diferente das outras mulheres que trajavam vermelho. Sem dizer mais nada e sem dar tempo de eu dizer, ela me puxou, me arrastando por entre os convidados e me olhava sorrindo como se dissesse: "Se deu bem, hein, rapaz?" Eu não sei porquê, mas eu tive nenhuma reação, exceto a de segui-la.
Nós passamos por todos e chegamos a um corredor da casa que eu nunca tinha reparado antes. Estranhei, mas eu não questionei. A mansão era enorme e era bem possível que ainda tivesse muitos lugares que eu não conhecia. Paramos em frente a uma porta, no fim de um corredor. Curiosamente, havia algo escrito nela, uma frase, mas estava em outra língua a qual eu não conhecia. Ao chegarmos ali, ela olhou em meus olhos e perguntou: aceita entrar comigo? Saiba que tudo que você quiser, terá tudo. Você terá tudo o que essas pessoas daqui têm e muito mais. Por um preço bem pequeno para você, mas muito importante para mim. Sem pensar muito ou entender o que ela queria dizer, eu confirmei com a cabeça, sem acreditar muito nas palavras dela. Possivelmente estava meio bêbada. Sim, eu aceito. Ah, meus amigos, antes de eu continuar, eu quero dizer algo a vocês. Essa foi a pior decisão da minha vida. Se não estiverem acreditando no que estou contando, ou quiserem parar de ouvir o relato, vão em frente. Mas, se desejam saber o que aconteceu e quiserem ter um aviso do que pode acontecer com quem faz um pacto, continuem. Talvez isso evite de algum de vocês cair na mesma armadilha no futuro. Ao adentrar o lugar, eu fiquei de boca aberta. Era uma espécie de quarto gigante, com inúmeras camas enormes espalhadas por ali, e cada uma delas pessoas faziam sexo selvagemente. Todos estavam nus e se beijavam e gritavam de forma enlouquecida. Havia de tudo. Homem com homem, mulher com mulher, vários homens com a mesma mulher, várias mulheres com o mesmo homem. Tudo em poses que eu jamais imaginava ser possível. Todos pareciam estar hipnotizados e não se incomodavam com a nossa presença. Sem me dar tempo de questionar nada, Agnes me empurrou propositalmente para uma das camas, uma bem no meio do quarto, bem no centro, onde daria para ver a todos. Eu caí deitado. E sem me dar conta, tirei as minhas roupas assim que a sedutora mulher fez um sinal com o dedo, se despindo também. Eu devo dizer para vocês, amigos, que daí por diante eu não sei mais o que era realidade, ou o que era sonho ou ilusão. Eu parecia estar hipnotizado. Ela veio por cima de mim e fizemos um sexo de todas as maneiras possíveis. Senti o prazer que jamais pensei ser possível. Ela parecia não se cansar e, ao notar o meu vigor se esvaindo, ela me beijou com volúpia, soltando na minha boca um tipo de bala energética que me revigorou quase instantaneamente. E assim continuamos. Em dado momento eu percebi que algumas mulheres estavam adentrando o quarto e nos olhavam. Agnes fez sinal para elas e rapidamente elas também estavam fazendo conosco. Todos ali eram insaciáveis. Depois de algumas horas, sim, horas, fizemos aquilo por horas. Finalmente, eu cheguei no meu clímax. E nessa hora ela me olhou nos olhos dizendo: aceita esse pacto. Você terá prazeres como esses todas as noites e nunca mais vai precisar trabalhar. Iludido pelas palavras da mulher e cético em relação a tudo, o que se tratava de Deus ou demônios, eu concordei, urrando de prazer. Nesse momento, os olhos da mulher, que eram verdes, tornaram-se negros como a noite.
Suas presas cresceram como se fossem de vampiros e suavemente ela mordeu meu ombro, tirando uma pequena dose do meu sangue. Rapidamente, enquanto um misto de dor e prazer extremo tomavam conta de mim, ela tirou debaixo do travesseiro que estava atrás de mim um grande pergaminho com algo escrito nele. Algo que eu não sabia o que era, mas que tinha o mesmo idioma da gravura na porta. Em seguida, ela cuspiu meu sangue em uma linha pontilhada. Pronto. Contrato assinado. Sem entender muito bem o que aconteceu, um sono pesado tomou conta de mim. Eu adormeci. Ou melhor, simplesmente desmaiei. Daqui por diante, sei que tudo foi real. Acordei no dia seguinte, mais de meio-dia, deitado na minha cama, nu e com uma maleta do lado. Um pouco tonto, sonolento, com fome, com sede, e sem saber como tinha voltado para minha casa. Fui tomar um banho frio antes de conferir o que estava na mala. Depois disso eu fui comer e beber alguma coisa e voltei para o meu quarto. A fome foi saciada, mas a sede continuava. Com medo, mas curioso, fui abrir a tal mala e o que eu vi lá me deixou chocado. Haviam centenas de notas de cruzeiro. Era a moeda da época. E o pergaminho ao lado, junto dele um papel escrito. Ele dizia o seguinte: eu, Sandro Arlindo da Silva, assino com meu sangue dado por Deus este contrato de venda da minha própria alma. Entrego a ela. Não colocarei o nome do demônio que fiz o pacto por motivos óbvios. Não quero mais ninguém caindo na desgraça que eu caí. Prometendo-lhe ser fiel e servi-lo depois de morto enquanto ele me serve na vida, me dando todos os prazeres materiais possíveis em troca da minha alma. Ao ler isso, caí na cama em choque. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assustado a princípio, mas depois eu me acalmei e olhei a quantidade de dinheiro. Era o suficiente para fugir dali e viver minha vida confortavelmente em qualquer lugar em que eu quisesse. Mas, de repente, como magia, Agnes apareceu em minha cama. Não adianta tentar fugir, não. Você fez um pacto. Sua alma agora é nossa. Tome. Mate o seu Joaquim, beba seu sangue e vai se sentir muito melhor. Dizendo isso, ela me entregou um grande punhal que ela parecia ter tirado também de trás do meu travesseiro. Eu fiquei gelado de medo, mas depois de respirar calmamente, eu reuni coragem e disse: o que você está falando? Ficou louca? Eu jamais farei isso. Se quiser ter paz enquanto viver, você terá que fazer. Dizendo isso, ela sumiu novamente, deixando comigo o punhal, o medo e a angústia. Após isso, também bateu na minha porta alguém, uma pessoa. Era o seu Joaquim, sempre sorridente com a Bíblia na mão. Boa tarde, rapaz, disse ele ao abrir a porta. Parece que a festa foi boa, hein? Hoje não temos serviço, mas eu gostaria de falar um pouco da palavra... Não afirmo que foi o... Não posso dizer o nome do demônio que me obrigou a fazer isso. Mas também não sei se era eu. Sem pensar, eu o puxei para dentro e no vigor da minha força, eu nem dei chances para ele reagir. Peguei o punhal e atravessei o pescoço do seu Joaquim de fora a fora, decapitando-o em um só golpe.
espalhando seu sangue por todo o quarto. Algo estranho aconteceu dali por diante. Presas também cresceram em mim e eu suguei grande parte do sangue derramado da sua jugular. Após isso, minha sede passou. Mas logo em seguida, um arrependimento, um pavor me seguiram. Eu peguei o dinheiro e fugi dali o mais rápido que eu pude. Depois disso, queridos inscritos, minha vida, ou melhor, minha quase vida, virou um inferno. Me mudei para muitos lugares, inúmeros lugares, os mais longínquos possíveis. Mas sempre tinha que matar alguém para aliviar a minha sede, pelo menos uma vez por mês. E o dinheiro nunca acabava. Sempre que a mala estava no fim, Agnes surgia do nada com uma nova mala cheia de dinheiro e suas malditas festas e prazeres carnais, a fim de encontrar novas vítimas. Eu não sei se eu virei um demônio, um vampiro ou um misto dos dois. Cerca de 60 anos já se passaram desde o pacto, mas para mim parece que foram apenas 20. Tenho a aparência de um senhor de 40 anos e pouco. Sim, eu me arrependi. Já tentei me casar, ter filhos, mas sempre que eu tento algo relacionado a Deus, tudo se destrói. Minhas esposas sempre adoecem ou sofrem acidentes. Meus filhos nunca nascem vivos. Já mudei de nome, de endereço, de país. Hoje eu vivo na Inglaterra e minha última esposa, na minha última tentativa de redenção, faleceu de Covid. Já não sei mais o que fazer. Quero me suicidar, mas sei que se eu fizer isso, o sofrimento será ainda maior ao lado daquele que eu não quero nomear. A única coisa que eu posso fazer é avisar vocês, queridos inscritos, através deste relato. Tomem cuidado. Os demônios têm muitas formas. Naquela noite, a gravura na porta dizia assim: início do pacto. Se eu tivesse sido mais humilde, mais religioso, acreditando mais em Deus e em mim mesmo, hoje eu estaria feliz e sem essa maldição. Mas agora é impossível. Eu perdi tudo o que realmente importava para mim, até a minha família. Queridos seguidores do Não Assista à Noite, eu não sei se vão acreditar ou ouvir o relato até o final, mas eu lhes roubo: nunca façam um pacto, nem de brincadeira. Sua alma é o bem mais precioso. Pratiquem o bem e se contentem com aquilo que têm. Deus jamais nos abandona. Uma pena que eu escolhi me afastar dele. Já senti todo o prazer possível, mas o prazer da felicidade real, nunca. E pela minha ganância, nunca mais vou sentir. A felicidade tem um lar, uma família, um animal de estimação. E eu não tenho nada disso. Adeus, queridos inscritos. Observação:
Nenhum dos nomes é real, todos são falsos para preservar a identidade deles. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.